Salve família, aqui é Marcos Madaleno e hoje nós queremos ter uma conversa com você no podcast De Pastor para Pastor. Essa é uma iniciativa da Rede Inspire, que acredita em conexões estratégicas do reino entre igrejas que querem ser saudáveis, bíblicas, que se dispõem a cumprir o propósito de Deus nesse tempo, sendo essa expressão de família de Deus na terra. E a Inspire, ela trabalha equipando líderes, trabalha compartilhando os recursos que Deus tem usado na igreja da cidade e também em outras igrejas saudáveis para que líderes que já têm uma visão de Deus, que já têm uma identidade, que já têm uma missão numa realidade local, então eles podem fazer uso desse material para ir mais longe. Então começa, dentro desse contexto, a iniciativa do podcast De Pastor para Pastor. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui, para bater um papo com você, Bispo Juliano Matos, da Missão Encorajamento em São Carlos. Tudo bem, Bispo? Melhor agora. Que honra estar aqui com você. Que alegria te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite. É uma história de muita inspiração. Se prepare para crescer muito nesse tempo. Ele que é casado com a Viviane, é pai de 2 filhos e está vivendo assim uma história de avivamento ali em São Carlos, inspirando líderes e pastores por toda a nação. E eu queria ele vai contar um pouquinho da história, mas antes, para você conhecer um pouco mais sobre quem ele é, eu queria saber 3 curiosidades sobre o Juliano, sobre quem você é, sobre a sua história. Fala pra gente 3 coisas que talvez muitos não saibam sobre você. Eu sou de Cardoso, uma cidade de 10 mil habitantes, filho de um pai alcoólatra, fui criado numa religião que adorava outros deuses, conheci Jesus aos 17 anos. Essa é a primeira curiosidade. É improvável, diria assim. Fiz jornalismo, trabalhei 10 anos apresentando jornais de afiliadas da Rede Globo e uma outra curiosidade que ninguém sabe é que a minha cidade é cercada por rios e eu não sei nadar. Verdade. Então, 3 curiosidades. Você é de Cardoso. Cardoso, cidadezinha. Tem essa história de conversão, onde você se tornou improvável de Deus. Pois é, o primeiro da minha casa. 10 anos de Rede Globo, de 10 TV, anos, de jornalismo. Anos. Isso, exatamente. Mudou porque enjoou, mudou porque... Não. Você teve uma experiência com Deus? Eu me converti aos 17 anos, numa igreja presbiteriana, independente, uma igreja bem pequena, mas a minha história começa bem antes. Certo. O meu pai, alcoólatra, chegava em casa, bêbado, quebrava tudo, e foi muito difícil. E eu tive uma vontade de mudar a história em casa. E eu fui participar ao vivo de um programa de rádio, com 9 anos de idade. Comprei uma ficha telefônica, fui no orelhão e liguei. Fiz uma homenagem pro meu pai. Por telefone? Por telefone. Orelhão, tem que explicar. O orelhão. Tem que ter uma legenda para explicar para a geração verdade. Z o que é um orelhão. É verdade, já não citei mais, né? Em ficha telefônica, então. E aí, na verdade, eu queria que ele mudasse de vida. Ele não mudou, mas eu mudei, porque eu descobri que eu gostava de falar na rádio. E eu cheguei em casa e já falei para minha mãe, eu quero trabalhar na rádio, trabalhar na rádio. E aí, com 10 anos, meu pai chegou em casa, ainda bêbado, né? Coitado, a realidade dele. E aí ele disse pra mim, eu consegui um emprego pra você. Eu falei, na rádio? Ele falou, não, na bicicletaria. E eu fui trabalhar numa bicicletaria. Só que eu costumo dizer que a pior coisa do mundo é você fazer aquilo que você não gosta de fazer, não é verdade? Eu odiava trabalhar na bicicletaria. Mas muitas vezes Deus usa aquilo que a gente não gosta de fazer para levar a gente onde a gente precisa ir. Tinha um rádio, e a gente não tinha rádio em casa. Um rádio maravilhoso, playback, você conseguia apertar as 2 teclas e gravava. E ali eu comecei a testar, a gravar. Aí com 12 anos eu comecei a trabalhar na rádio. E aí... 12 anos. 12 anos. 14 anos... mudando. 15 anos eu tava mudando, exatamente. Com 15 anos eu já tinha o meu programa na rádio. Só, Marcos, que eu comecei a fazer aquilo que eu mais abominava no meu pai. Eu comecei a beber também, e muito. Às vezes a gente bebia juntos. Mas com 17 anos, eu fui convidado para... Os jovens da igreja, eu passava em frente à igreja, os jovens estavam preparando a igreja, lavando a igreja, porque ia ter o culto dos jovens. E aí eles me chamaram. E eu fui. E aí eu falei, só se o teu pastor me responder as perguntas que eu tinha, era muito chato. E ele me respondeu, eu fui, aceitei Jesus naquele dia. E a minha vida mudou. E aí eu fui o primeiro da minha casa. Depois meu pai, minha família, todos mudaram.
E é impressionante, né, que você faz parte de uma estatística, que a maior parte das pessoas se convertem numa evangelização quando são jovens. É, E você, então, com 17 anos, 17 anos. é evangelizado e aceita Pois o convite para dar uma chance para verdade. um pastor responder questões que você tinha que eram profundas da Profundas. sua existência, Por quê? das suas barreiras de fé. É isso. Graças a Deus, porque alguém foi um corajoso, né? É porque essas te convidou. essas perguntas, elas foram muito importantes. Por que eu era armado, né? Às vezes a gente questiona alguém que chega cheio de perguntas e tal, a gente já pensa, nossa... E, na verdade, as minhas perguntas estavam relacionadas à minha realidade de vida. Porque, pensa, eu nasci num lugar, fui consagrado, eu ia para as matas, onde os meus pais, a minha avó era a responsável pelaquela religião. Então, assim, eu fui criado nisso. Quando eu entro na adolescência, eu começo a sentir falta. E aí eu vou para a igreja católica, faço primeira comunhão, faço crisma, mas não me sentia. E aí eu comecei a frequentar muitos outros lugares. Então realmente eu tinha muitas dúvidas para serem respondidas. E ele parou. E ele me respondeu. E aquilo para mim foi satisfatório. Eu fui. A mensagem dele foi importante. Ele fez o apelo e eu fui o único que fui lá na frente. No outro dia eu já estava na escola dominical. Ganhei uma Bíblia, minha mãe dizia, lá vai o crentinho doido. Eu dizia, um dia a senhora vai ficar doida também. E ela ficou. ela fez o curso de batismo comigo, as minhas irmãs. Meu pai demorou uns 2 anos, mas meu pai hoje é um homem de Deus. Mudou, a minha família inteira mudou para a glória de Jesus e tudo. O lugar fechou, os meus tios se converteram, viraram pastores, primas, Você trouxe toda a família para Jesus. A maior parte, graças a Deus. Foi sua primeira congregação. Pela misericórdia do Senhor. E Cardoso é 10 mil habitantes, não é muita coisa. Isso tudo aconteceu em Cardoso. Lá em Cardoso. Aí eu conheci a Bíblia, foi muito assim, dos 17 anos, né? Eu conheci Jesus bem no momento mais importante da minha vida. Tava terminando o 3º colegial. E eu tinha um sonho, ser jornalista, só que era improvável. Meu pai era motorista de um caminhão de lixo da prefeitura. Eu ganhava muito pouco na rádio, mas eu tinha acabado de conhecer Jesus. Estava lendo as histórias de José, de Davi, estava conhecendo a história de Daniel. Isso me encheu de fé. E eu falei, eu vou prestar o vestibular, vou passar na cidade vizinha, que é Votuporanga, e sem a mínima condição de fazer a faculdade. Prestei, passei, fui entregar jornal para pagar. Tinha 4 empregos. Entregava jornal numa bicicleta cargueira, de 2 jornais, trabalhava na rádio e cuidava do chafariz da praça. Uau! E aí eu consegui pagar a faculdade. Só que aí no segundo ano... Tinha que estudar para a prova ainda. Tinha que estudar para a prova. Ler os livros. Mas Deus me e deu não tinha chat GPT. Deus me deu um pra dom. fazer os resumos. Deus me deu um dom, Marcos, que assim... eu muitas vezes não conseguia estudar. Mas eu chegava na faculdade e eu conversava com um, conversava com outro e perguntava o que ia cair na prova. E eu conseguia tirar notas boas em relação a isso. Conversando. Conversando. E no jornalismo também, né? Como tinha matérias que tinha a ver já com o que eu já trabalhava, então eu acabava me dando bem nisso. Graças a Deus. Você já estava no mercado. Já. Aprendendo na prática, com outros profissionais. Exatamente. E também você tinha um interesse muito grande, né? Sim. Dizem que a criatividade acontece quando a sua inteligência se diverte. É louco. E você não estava trabalhando, você estava se divertindo na rádio. Pois é. E a sua inteligência ali estava se desenvolvendo e crescendo, adquirindo conhecimento. Deus é estratégico demais, né? Não desperdiça nada. Eu fui líder de jovens. Logo depois da minha conversão, me batizei e já me tornei o líder de jovens, né? Eu tinha uma ideia, é louco isso, né? Por quanto tempo você foi líder de jovens? Eu acho que foi por um ano e meio, 2 anos. Porque eu senti um chamado muito forte. Eu queria ir pro seminário. Uau. Então eu comecei a faculdade já com a ideia de ir para o seminário. Só que pensa, foi muito rápido. Aliás, assim, tudo que acontece na minha vida é muito, muito rápido. Então você pensa, eu me converto, já entro na faculdade, já me torno líder de jovens daquela pequena igreja. Só que aí eu comecei a ter uma necessidade maior de um relacionamento maior com o Espírito Santo, por exemplo, que já não tinha na igreja onde eu me converti. Então algumas coisas foram me chamando. E aí quando eu fui para Votuporanga, aí eu já comecei a frequentar uma outra igreja que já tinha
um pouco mais de relacionamento com o Espírito Santo. E aí as coisas foram acontecendo. E eu levava a Bíblia para a faculdade e começava a falar de Jesus para aquelas pessoas. E era uma forma também para que eu me mantivesse firme, porque eu tinha pouco tempo de conversão. Imagina. Então a galera toda ia pro bar e ficava convidando para ir pro bar. Era um problema isso para mim, porque eu bebia antes, o meu pai era um alcoólatra. Então foi um desafio. Então Deus ele foi juntando tudo. E eu pensava, eu vou fazer a faculdade, mas depois eu vou para um seminário e eu vou estudar. Mas não aconteceu isso. Não foi. Eu terminei a faculdade e ingressei na TV. E as oportunidades talvez chegaram de uma forma que você não tinha nem como rejeitar naquele momento. Eu entendo completamente, porque Deus usou tudo isso para que acontecesse o que está acontecendo hoje, né? Ele foi me entregando aos poucos. E tanto quando eu deixei, pulando um pouco da história, quando eu deixei a TV, depois de 10 anos apresentando jornais, eu não tinha ideia do que eu ia viver hoje. Eu nem pensava mais em ser pastor. Eu pensava em falar da minha história, em contar a minha história. Eu pensava em apresentar o Jornal Nacional, cara. Olha o que livramento. Você cria o lugar do William Bonner. Deus me deu um livramento muito grande, né? Com todo respeito ao Jornal Nacional, a história do Jornal Nacional, mas não é isso. É porque hoje eu estou fazendo aquilo que realmente eu fui chamado para fazer. E olha, ouvindo a sua história, eu poderia dizer que Deus usou a Faculdade de Jornalismo e até a TV Globo para uma parte da sua formação acontecer, para te formar dentro do ministério. Com certeza. Lógico que o seu fundamento, sim, a sua base, conhecer Jesus, conhecer a Bíblia, isso foi a igreja que te formou. Mas a capacidade de comunicação, de liderança, de gestão, vem dentro também de um processo de formação comum. Sem dúvida. O que você vê assim que Deus usou em todos esses ambientes que hoje você aplica no ministério? Porque assim, é legal a gente fazer essa pergunta, porque temos muitos pastores, líderes aqui que estão ouvindo e que talvez pensa que Deus desperdiçou, né? Ele desperdiçou, Deus não desperdiçou. A pessoa desperdiçou um tempo da vida aprendendo algo que hoje não usa, né? Deus sempre usa. Deus sempre usa. Sempre, como isso acontece na sua história? Na verdade, assim, eu acho que tem muito mais a ver com o futuro. Eu sinto isso. Eu sinto isso. Já fui convidado para programas, em TV. Ainda não acho que é a hora, não é o momento, mas eu creio que o futuro está muito ligado. Mas, por exemplo, na própria igreja, a questão da transmissão ao vivo, né? Eu sou muito chato com isso. Viviane, minha esposa, também é jornalista, ele é mais chato que eu ainda. Né? Não, é que a gente veio disso. Então a gente tem que trazer membresia, que a equipe de liderança vai perguntar. Tem uma parte aqui hoje, né? Para perguntar como é ser liderado com 2 jornalistas no nível que vocês são. Eles sofrem muito nesse ponto. Não é, porque assim, a gente. Você vai conhecer a nossa igreja e assim, uma coisa que eu prezo muito é a excelência. E eu acho que isso vem da TV. A gente tinha um padrão para se trabalhar, para tudo isso. E eu acho que isso foi embutido dentro de mim, ainda mais para Deus, né? Para Deus tem que ser o melhor ainda. Então, tudo que a gente faz, a gente preza muito pela excelência. Não só nessa área de comunicação. Mas voltando para a área de comunicação, quando foi 2020, a igreja ainda era pequena, a gente começou a igreja em 2017. Então, quando entra a pandemia, a gente já estava pronto para a pandemia. A gente começou antes, na verdade a gente fechou a igreja antes das igrejas fecharem, uma semana antes. Já com culto, com transmissão, e com uma boa transmissão. E eu vi que essa foi uma grande dificuldade dos pastores, porque eles não tinham se preparado para isso. E a gente já estava, e a gente ajudou outras igrejas, inclusive. Já era o dia a dia de vocês. Já era o dia a dia, já era. Então eu acho que isso acaba sendo usado, a comunicação, a forma de escrever, a própria liturgia do nosso culto, que é bem diferente dos convencionais. Então, tá tudo dentro tá do tudo pacote. ligado, mas de forma implícita, não foi algo assim pensado, foi algo que brotou naturalmente porque já estava. Né? Tava tudo no curso natural de Deus, ou sobrenatural. Né? Às vezes as pessoas falam assim, lá no começo, né? Às vezes pastores, amigos, poxa, você podia fazer um curso sobre comunicação e tal. Eu falo, é que é natural tudo que aconteceu, não foi algo que eu não sei ensinar isso, entendeu? É algo que a gente vive lá na prática e tal, porque tá dentro. Então Deus usa tudo.
E até a imagem, né? Até a imagem Até a também. imagem. Porque o lance da imagem, você sabe o que aconteceu uma vez, Marcos? É muito louco isso. Nosso mundo é muito visual. Né? Eu cheguei em São Carlos em 2005 para apresentar o jornal. E eu me sentia muito mal porque eu não estava falando de Jesus para as pessoas. Eu estava começando a conhecer uma igreja lá, as igrejas eram todas pequenas e tal. E eu estava achando uma igreja que se adapta, que tinha mais a ver comigo. E aí eu fui num batismo. Poucos dias, talvez 2 meses que eu estava em São Carlos. E eu me sentindo mal, me cobrando. O que eu tô fazendo em prol do evangelho? O que eu tô fazendo e tal? E eu cheguei naquele batismo, eu tava de óculos escuros. E eu chorei porque eu vi aquelas pessoas sendo batizadas. E eu me senti mal, né? Olha que louco. Uma mulher chegou para mim e disse assim: posso falar com você? Eu falei, claro. Ela falou, você acredita se eu te falar alguma coisa que o Espírito Santo tá falando comigo para eu falar para você? Eu falei, claro que eu acredito. Ela disse assim, olha o que ela falou para mim. Deus manda te dizer que você não precisa nem abrir a boca para você falar dele. A sua imagem fala dele. Aí eu fiquei assim, porque era exatamente isso que eu tava pensando, né? E ela disse assim, e essa semana ele vai te provar isso. Olha o que aconteceu. Fui segunda-feira, eu era o editor-chefe do jornal, começava a trabalhar bem cedo, fui apresentar o jornal, preparar o jornal. Era 10 da manhã, o diretor de jornalismo chega e ele abre os e-mails dele e ele me chama. Aí ele disse assim, Juliano, vem aqui. Aí ele me mostra um e-mail de uma senhora dizendo que a netinha, de 8 meses, toda vez que começava o jornal, ela engatinhava, babuceava, assim, sabe, gesticulando pro jornal, e ela disse assim, olha, ela se acalma e é como se ela entendesse tudo que ele tá falando. Só que ele tá falando uma notícia ruim, ela tá sorrindo. Naquela hora, o Espírito Santo me lembrou do que eu tinha ouvido no final de semana, no batismo. Eu falei, uau, a imagem. Falei, coincidência. Chegou na sexta-feira, toco o telefone na minha mesa, era uma mulher dizendo assim que a mãe dela, de 80 anos, teve um AVC, estava numa cadeira de rodas, e toda vez que começava o jornal, ela pedia, fazia gestos que ela queria ficar na frente do jornal, sem entender nada, e que ela se acalmava. E naquela hora, o Espírito Santo me confirmava que realmente ele pode usar a imagem para falar. E depois a gente ouve as pessoas que elas chegam e dizem assim, nossa, eu sabia, eu assisti o jornal, me dava uma paz. Só que eu não falava nada de paz, eu estava falando sobre uma notícia. Você transmitia a presença de Deus louco. E as pessoas não sabiam assim que estavam sendo tocadas pelo Espírito Santo. É louco isso. Porque você estava apresentando o jornal. É maluco. Você estava vivendo o sobrenatural no que é o comum. É louco. Tem uma história do Moody, né, que ele fala assim, se você quiser pregar com a sua profissão, se você é um sapateiro, você não vai pregar colocando o versículo bíblico na sola de cada tênis, mas fazendo o melhor sapato que você puder. Isso é muito louco. E isso, a excelência no que a gente faz e colocar virtude no que a gente faz é uma forma de impactar as pessoas. E a gente começou a falar disso, de como Deus usa esse meio para nos formar para algo para Ele, que é a missão que Ele nos deu. Cada um de um jeito. Cada um de um jeito. E agora sim, se você pudesse falar um pouquinho dos pontos altos, quais são os princípios da missão Encorajamento, porque é uma história de um sucesso notável, de um crescimento que tem transformado a vida de muitas pessoas. Tem um favor de Deus ali, muito claro. Total. E o que você pode trazer assim, de princípios que são transferíveis, princípios para inspirar outros pastores de como tem sido essa história, o que Deus tem feito e o que Ele tem usado na sua realidade. A nossa história começa um pouquinho antes de 2017, antes da igreja mesmo ser inaugurada. A necessidade de abrir a minha casa e falar de Jesus abertamente para as pessoas. Eu já estava fazendo palestras, fazia palestras para a rede educacional, para multinacionais, falava sobre visão, liderança, só que eu me sentia vazio, porque eu não estava falando do remédio, que é Jesus. Uma vez eu terminei uma palestra numa empresa, numa multinacional, e o vice-presidente chegou para mim e ele queria saber. Ele sabia. Só que por ética, né, eu acabei não falando, e isso me matava, me cortava. Aí um dia eu lendo a Bíblia, Deus fala muito comigo no banheiro,
fui tomar banho e ali eu me lembrei do versículo, né? Não deixamos de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, porque sabemos que o dia está chegando, na minha versão. E aquele dia eu senti a necessidade de abrir a minha casa e de falar de Jesus para as pessoas. Só que eu não conhecia, eu não tenho parentes em São Carlos. Eu não tenho família lá. Eu fui para lá para apresentar o jornal. E você não tinha um lastro forte numa igreja ainda? Não tinha. Pelo contrário, eu frequentava uma igreja vizinha, numa cidade vizinha. Então você não frequentava nenhuma igreja na cidade? Não frequentava. Por quê? Porque antes, como apresentador do jornal, com todo, vamos ser sinceros, às vezes eu me sentia usado. Né? Entendi. Porque eu era o apresentador do jornal. Então eu fui para uma igreja pequena, numa cidade vizinha. Você chegava, era aquele frenesi e tal. A pessoa famosa no culto. E aí não era legal, entendeu? E aí quando... É até legal, assim, só um parênteses, né? Sobre como as igrejas devem lidar quando tem alguém expoente no culto, né? Que às vezes quer fazer toda aquela coisa e não prepara a igreja até para receber pessoas de influência. Sabe por quê? É uma coisa que realmente às vezes tem um julgamento precipitado mesmo, né? Às vezes a gente fala, como é que você vai receber? Mas eu vou olhar para a minha realidade, tá? Estou falando de uma cidade pequena, uma cidade de 260 mil habitantes, mas eu era apresentador do jornal numa época em que o jornal era visto. Hoje não é tanto, mas antes era muito visto. Ponto alto, né? Todo mundo que pegava as notícias da sua região por meio do jornal. Exatamente. Agora você pensa assim, eu ia para a igreja, não tinha nem celular ainda naquela época com qualidade boa para foto. Então era aquelas maquininhas que vendiam na TV, você sabe? Aquelas digital. Assim. Exatamente, aquelas lá. Então assim, eu tava lá adorando e aí a pessoa tirando foto. Eu não tô falando que ela fazia isso por mal, eu entendo. Mas eu não conseguia, me conectar com o Senhor ali naquele momento, porque estava sendo... né? E até mesmo quando eu comecei a pregar, eu tinha que colocar alguns limites, né? Porque tinha isso, porque a pessoa queria tirar uma foto e eu respeito, não é nada de estrelismo, não é nada disso, mas não era o momento adequado para isso. Então foi isso. Mas voltando ao assunto da igreja, e nós começamos com 4 pessoas que eram da igreja católica, convidei essas 4 pessoas que eu tinha visto uma vez, e aí elas levaram outras, é como se fosse uma célula, mas não era célula, porque não estava ligado a uma igreja. E foi muito importante não ser chamado de célula, porque não houve uma barreira. Como ela não estava ligado diretamente a uma igreja naquele momento, e esse era o comando para aquele momento. Isso para o não crente. É isso, exatamente. As pessoas que tinham uma certa resistência, elas iam normalmente. E aí elas se convertiam. E aí eu fazia o apelo e liberava elas para procurarem a igreja que elas quisessem. Pode procurar uma igreja, não indicava. Eu não pensava em ser pastor, em cuidar delas, entendeu? Para mim, o meu papel era falar. Eu falo e aí cada um escolhe o caminho. Até que pastores sérios começaram a falar comigo. E você sabia que o pastor Carlito, ele nem sabe disso. Foi através de uma história dele que Deus falou comigo de uma forma que eu entendi que Deus estava querendo me chamar para o pastoreio. Foi assim, eu não aguentava mais esse assunto de que aquele encontro deveria ser uma igreja, porque já tinha lá 400 pessoas. Mas 400? E não era uma igreja? Não era. Vocês usavam o quê? Um auditório? Um clube, eu alugava um clube e fazia esse lá. Né, tanto que tem aqui um dos pastores que está aqui comigo, que é o Gustavo, ele começou lá. Então ele foi batizado por mim, casei ele com a Érica, que eles conheceram no encontro. Apresentei o filho deles agora e consagrei eles pastores. Olha que legal. Incrível. Tudo do encontro de encorajamento, que era um encontro, né? Aí depois se tornou a missão encorajamento. Mas pastores falavam que tinha que virar igreja. O nome era Encontro de Encorajamento. Encontro de Encorajamento. Você começou assim um projeto de plantação de igrejas. O encorajamento veio por conta do versículo, né? Não deixe de encorajar uns aos outros. Foi o versículo chave que tocou. Que é assim, e é interessante, eu vou ouvindo as histórias, né? Esfriamento espiritual é uma marca do nosso tempo. Distanciamento da igreja. Verdade. E isso vem quando você não está sendo encorajado mutuamente em uma comunidade de fé. Então, essa é a base da igreja.
O encorajamento é um dos atributos do Espírito, né? É o Paracletos, ele é um encorajador. É verdade. Então isso é maravilhoso, encorajar um relacionamento com Jesus, encorajar essa busca maior. E aí, eu fui pregar numa igreja, numa cidade vizinha, terminou terminou o culto, a gente foi jantar, e aí o pastor começou a falar do pastor Carlito. E eu já tinha visto muita coisa dele. Eu acompanhava os vídeos dele. E aí ele começou a falar da construção desse campus e do tempo. E é empolgante, né? E ele começou a falar, e na hora, eu não falei nada para aquele pastor, mas o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim, porque o assunto era visão, e ele falava do pastor Carlito como visionário. E na hora o Espírito Santo falou assim para mim, você fala tanto de visão, porque a minha principal palestra era Olhos do Coração. E o Espírito Santo falou assim para mim, e você não percebeu que você está cego. Eu falava de visão para as pessoas e estava cego. E ali naquela conversa, eu entendi que Deus estava querendo me mostrar algo que eu não estava enxergando. Que era realmente o cuidar das pessoas. E foi aí, depois de alguns meses, que nasce a Missão Encorajamento. De uma forma despretensiosa, ela começa, mas com uma visão. Deus me deu uma visão sobre a cidade, sobre alcançar 10% da cidade. E eu falava isso para o pequeno grupo. Porque quando se torna igreja, eu não convido aquelas pessoas. Por quê? Porque eu tinha indicado as igrejas que elas tinham que ir. Então eu não queria tirar elas daquelas igrejas. Então comecei tudo de novo, com um grupo de 20 pessoas. E eu falava para essas pessoas, um dia nós vamos alcançar 10% dessa cidade. E aí começamos a igreja. Então a gente ama a cidade. Voltando para a tua pergunta, a gente ama a cidade. Deus, ele tem um propósito para uma cidade, eu entendi isso. Quando ele me fala dos 10%, aconteceu uma coisa muito impactante. Da troca do primeiro endereço para o segundo endereço, a gente já estava crescendo muito rápido e a equipe, toda a equipe de voluntários, né, a gente chamava de equipe, eu marquei uma reunião para conversar com eles, algo que Deus falou muito forte ao meu coração. O que Deus falou comigo? Alguém chegou para mim, 2 pessoas, e falaram sobre igrejas que existiram em São Carlos antes que falavam dos 10%. E na hora, eu falei, mas peraí, outras igrejas falavam de 10%? E aí eu fui falar com Deus, eu fui orar. E a palavra que veio ao meu coração era como o Senhor falando para mim, nunca teve a ver com a Missão Encorajamento, os 10%. Tem a ver com a cidade. Só que me falou só isso. E por que não se cumpriu? Porque os outros pastores, eles se perderam na visão. Isso quer dizer que eu poderia me perder também. Eu marquei uma reunião e falei para todo mundo, vamos baixar a bola, gente. Porque a visão dos 10% é para a cidade, não tem a ver com a igreja. Nós estamos vivendo isso a visão porque de Deus para a cidade. Aceitamos isso. Sim. E queremos viver isso. E a gente pede, Deus, não nos deixe fora disso. Mas não tem a ver com a gente. Então tem a ver com uma cidade. Então eu acho que para a gente viver o que Deus quer fazer, a gente tem que amar a nossa cidade e desejar que a cidade seja dele. Total dele. E hoje quantos por cento já foi alcançado? Não, a cidade tem 260 mil, a gente tá a caminho. Em 7 anos a gente está com 6 mil pessoas. Então estamos a caminho. Tem 20... São 26 pessoas, então... Quase 25% do alvo já foi alcançado. Tem um caminho... E depois que alcançar os 10%? Pois é, eu acho que... Já tem que fazer essa pergunta. Mas Deus é processual, né? Ele não fala tudo. Seus discípulos estão fazendo ali, ó, 20%. Não, mas você sabe que assim, é maluco isso. Esses dias conheci um pastor muito querido, e ele falou para mim a respeito de Romanos, né? Do versículo que ele diz que se as primícias são santificadas, todo o restante né? Nunca fez tanto sentido os 10%, não é verdade? Porque antes as pessoas me perguntassem por que 10%, eu falaria porque Deus falou comigo 10%. Mas hoje eu entendo que o poder que é a primeira etapa de conquista. Exatamente. Então não é 20%, é 90%. Quem não quiser se converter vai ter que mudar de cidade. Eu creio muito. Muito bom, muito bom. E da sua história, assim, então hoje já são 6 anos? 7 anos. 7 anos, Acabamos de fazer pessoas. 7 anos, exatamente, 6 mil pessoas. Mudamos agora, pouco tempo,
assumimos o lugar onde era a casa noturna mais tradicional da cidade. Isso foi muito impactante. De quebra já fechou uma balada. Foi muito impactante. Foi impactante, Marcos, porque nesses 6 anos Deus me falou muito sobre a questão territorial. Eu não entendia muito isso. Eu fazia sem entender. A gente tem um ministério muito forte que é o Além das Paredes. A gente vai pra rua. A gente tem muitos ministérios. No Farol, na Santa Casa, nos hospitais. A gente ama isso. E no começo, quando a igreja era pequena, eu falava muito para os líderes, né? Não tem a ver com a quantidade de pessoas que vão chegar naquele evento que a gente está fazendo ali. Mas tem a ver com aquele lugar sendo tomado. E isso é muito forte. Deus, desde o início, começou a colocar no meu coração sobre essa questão de tomada de território, de consagração de território, de proclamar o evangelho naquele lugar, de plantar uma semente naquele bairro e declarar que aquele bairro, de uma forma ou de outra, vai ser transformado e Jesus vai entrar naquele lugar. O pastor Carlito sempre me inspirou com essa questão do colégio. Então, desde o começo, eu sempre falei, a gente vai ter uma escola com princípios cristãos, que vai começar agora no ano que vem. Eu sempre falei, a gente vai ter uma universidade. Eu sempre falei, a gente vai ter um campus. Eu sempre falei, a gente vai para as margens da rodovia. E aconteceu. Hoje a gente está nas margens da rodovia Washington Luiz, num lugar que até pouco tempo era um lugar onde os adolescentes, os jovens, eles se perdiam. E hoje é um lugar onde eles se encontram. Uau. Encontram Jesus. Então é um lugar de 68 mil metros quadrados. E Deus está fazendo uma revolução, cara. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Você nasceu numa cidade cercada por rios. Exatamente. Não sabe nadar. Não sei nadar. Mas está fluindo forte nos rios de Deus aí, hein? Amém, amém. Que o rio que sai do trono do templo e que invade uma cidade inteira e que torna frutífero o lugar onde... Por onde o rio passar, tudo viverá. É isso mesmo. Não precisa nem saber nadar. É só deixar o rio levar. Verdade. Sensacional. Preguei essa palavra nos 7 anos agora da igreja. Você está falando algo muito ligado à nossa história. Porque Deus falou comigo, né? A gente passou por 4 endereços até agora. No primeiro endereço, né? A gente estava... 6 anos, 7 anos. 7 anos. 4 endereços. 4 endereços. 4 endereços. É uma coisa que eu aprendi com o pastor Carlito. E me fala assim... Não fixar um lugar que não dê para crescer. E o que você pensa, assim, analisando a história da igreja? A mudança que você fez de um lugar para o outro, você já fez isso 4 vezes, em algum momento a mudança provocou crescimento também? Foi um dos fatores que Deus usou para alcançar mais pessoas? Ou assim, quando você mudava, não tinha mudança de frequências nos próximos momentos da igreja? Assim, ó, o pastor Carlito, ele fala muito sobre essa questão do auditório, né? Quando chega a 70%, você já tem que pensar num próximo. Mas eu fui ouvir isso depois. Lá no primeiro ano, a gente começou numa igreja com um lugar... A gente tinha 100 cadeiras. Era o culto da noite. E chegou uma hora que... estabilizou. Eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Aí... eu lendo a Bíblia, naquele texto da viúva de Eliseu, dizendo para ela, e aí Deus começou a falar comigo. Ele disse assim para mim, quando é que em oração, quando eu falo que Deus fala comigo, você entende, não precisa explicar, né? Quando é que o azeite parou? Eu respondi, quando as vasilhas acabaram. E ele disse para mim, então me arruma a vasilha, que eu mando o azeite. Uau. Eu entendi que a vasilha era a cadeira. Então, como não cabia, eu falei, então a gente precisa fazer o segundo culto. Só que, aí é que tá, não tinha essa cultura na cidade de ter um culto de manhã. E a gente começamos o culto no domingo de manhã. Claro, no começo eu tive que dobrar a equipe, porque era uma equipe pequena. Mas foi um prazo de 1 mês. Na sequência já deu. E aí então já tinha o segundo culto. Aí lota. Aí já não tinha como fazer um terceiro. Aí eu precisava de um lugar. Então a gente nunca mudou de um lugar para o outro sem a necessidade. A gente precisou.
de uma necessidade. Por exemplo, nesse último endereço que a gente estava, que era um auditório para 1.500, 1.600 pessoas, a gente fazia 3 cultos. Não dava para fazer o quarto por conta do acesso. Era uma rua só. Demorava quase 1 hora para as pessoas saírem do estacionamento, congestionamento não tinha e tal. Infraestrutura para logística. Não tinha. Para um auditório esvaziar. E até porque. E é tão maluco isso, porque assim, ó, esse lugar onde a gente foi, anterior, antes da casa noturna, a gente ficou 2 anos nele. A média nossa é essa, né? 2 anos num lugar. Só que a gente tinha acabado de mudar, Deus já começou a sinalizar pra gente a necessidade de procurar um outro lugar. E demorou, porque não se acha lugar grande. Vai chegando a uma determinada proporção que não é fácil achar mesmo. Esse nosso auditório hoje é para 4.000. A gente tem 4.000 cadeiras. Mas, se, por exemplo, se eu fosse pensar hoje num outro auditório maior, eu já não teria. Tem que se construir, tem que se fazer. Então, é nessa hora que a gente não pode perder o time, né? Que é o planejamento. Agora sim. Perder o time da mudança pode ser o problema. Agora pensa, eu mudei para esse lugar, a gente mudou a igreja com 5.000 pessoas. Faz pouco tempo que a gente mudou. Faz 1 mês e pouquinho. 1 mês. Em 1 mês e pouco já aumentamos 1.000 e poucas pessoas. Porque eu acredito que assim, mudar o lugar e gera uma visibilidade diferente na cidade. A gente não deve, como você disse, né? Vou mudar simplesmente porque a gente acredita que um lugar maior não tem nem gente, a gente vai ter mais gente só porque mudou. Mas se Deus está fazendo algo e você está abrindo frentes novas, horários novos e dando espaço para ele encher... por exemplo, nos cultos de domingo... Se movimenta a cidade, vira assunto na cidade também. Virou. E as pessoas vão lá, nem que seja para conhecer. Para conhecer. E lá experimentam Deus. Não, e o que é legal... E a igreja se empolga, né? Para trazer mais amigos. E tudo isso é um conjunto de fatores. Um dia eu fiz uma pesquisa na igreja. Falei, olha, quem aqui já frequentou a casa noturna em algum momento? Porque tem muita gente convertida. Fala a verdade. Não, e a gente muita gente nova. Cada batismo nosso lá, agora o próximo batismo, são 105 pessoas já que já terminam, que estão esperando pro batismo. Então são novos convertidos, muito novos convertidos. Então tem uma história, claro, né? E aí quando eu perguntei, falei, quem aqui, sem brincadeira, quase 80%. 80%. É uma casa noturna que ficou por 17 anos na cidade. Então tem isso também, da pessoa voltar, ela se sente... redimida, tipo, eu frequentei esse lugar, por exemplo, o pastor que está aqui comigo me acompanhando, né? Ele falava, gastava com uma mesa, bebendo e tal. Hoje ele está lá e hoje ele é pastor da igreja, olha que legal. Então isso atrai também quem um dia frequentou a casa noturna e fala, eu quero ir lá ver, e nessa Deus pega, né? Aí Jesus vai lá e pega. Mas ó, eu não tenho problema em relação à cadeira vazia, porque tem promessa. Concorda? Eu uma creio. Atitude de fé. Por exemplo, a gente colocou 4.000 cadeiras. Eu não tinha 8. Eu faço 2 cultos no domingo. Eu não tenho 8.000 membros na igreja. Eu tinha 5 quando mudei. Então isso quer dizer que se eu tenho culto de manhã, eu tenho culto de manhã com 3.000 pessoas, no culto da noite, 3.000 pessoas. Isso quer dizer que está faltando ainda. Então, tem 1.000 cadeiras de manhã estão vazias e 1.000 cadeiras à tarde, à noite que estão vazias. Já está com 70% aí, não tá? Não. Olha aí, já tem que abrir mais culto. Mas é porque como Mas é tão interessante, na Igreja da Cidade, quando a gente mudou para o auditório principal de 5.500 cadeiras, nós passamos a fazer 2 cultos. Saímos de 5 cultos por semana e, 2 cultos agora. Porque para quem vem num culto só, tá tudo bem. Para quem... tá na maioria dos cultos, ou todos os cultos, todos os domingos, é uma entrega maior, é mais desafiadora. Escala de louvor, estacionamento, de tudo que envolve essa estrutura. No então, começo é tudo bem, né? Mas o problema vai passando o tempo, vai... Sim, tem uma sobrecarga. No meu caso, por exemplo, antes, nos 3 cultos, eu pregava os 3 cultos. Então, eu chegava no final da noite, eu não tinha mais voz. Então é complicado. E aí, que aconteceu? E aí, o que aconteceu no nosso caso? Então, a gente foi para 2 cultos. Veio a pandemia. Quando a gente vai saindo da pandemia, com espaçamento de cadeiras, o auditório de 5.000 comportava 1.000. Então a gente abre 2 e já não comporta. Uau. E rapidamente a gente tem que fazer 4
Que legal. Porque agora era culto para 4.000. Uau. E depois a gente sai da pandemia, sai do espaçamento e não consegue mais voltar para 2 cultos no domingo, porque as pessoas já se identificavam com aquele horário, com o horário, e Deus foi enchendo as cadeiras daqueles horários e pronto, não tem mais como voltar, não tem mais, não cabe mais em 2 cultos. Não necessariamente todos estão com 70%. Mas abriu um novo horário, tá tudo bem, provocou uma nova situação ali. E a gente, muitas vezes, nós, pastores, queremos a igreja cheia, a igreja lotada, tudo isso, mas para quem vai, né, às vezes... Tem gente que escolhe o horário mais vazio. Mais vazio. Isso é o que acontece muito. Por exemplo, a gente teve um problema na inauguração. E aí, por estar na rodovia, a gente tem um termo de ajustamento de conduta, com polícia rodoviária, concessionária, para não parar a rodovia. Mas, infelizmente, na inauguração parou. Parou, não teve jeito. Nós tivemos 4.500 pessoas na inauguração, porque pensa que eu falei que a gente tinha 5.000 membros já, né? Só que aí você... Só os membros chegando já lota. Aí você pensa, as pessoas... Então, 600 carros tiveram que voltar. A polícia não deixou entrar, para você ter uma ideia. Isso é problema, porque sai no site, é quem já... Né, Imagina, você saiu de casa, você se preparou, você alimentou uma expectativa, você queria muito chegar, você esperou muito tempo e você não conseguiu entrar. É chato. Eu tive que ampliar o estacionamento já no primeiro culto. No primeiro culto já não coube, então aí eu tive que abrir mais. Hoje a gente está com 1.500 vagas para estacionamento. Mas então, assim, no primeiro já vi que estava errado. É claro que agora com mais horários a gente consegue, agora está tranquilo, as pessoas conseguem chegar numa boa e tal. Então é um crescimento que ele tem que ser também, ele tem que ser... a gente tem que crescer tudo, crescer o número de voluntários, a capacitação, como é que a gente vai trabalhar. Às vezes não dá para a gente controlar isso. O crescimento vem de uma forma... Mas crescer de uma forma organizada é bom. É fundamental. Isso ter estrutura e estruturando de acordo com o crescimento que Deus vai dando. Exatamente. Muito bom. Agora vamos para um quadro aqui, que é o copia, cola e edita. Então, copiar e colar por copiar e colar não é saudável. Agora, você se inspirar no que Deus está fazendo numa outra realidade e trazer para a sua realidade, ouvindo a Deus, trazendo os princípios e se esticando, fazendo uma coisa que talvez não tenha, aprendendo com o outro, editando na sua realidade, é algo que Deus usa. Como o pastor Carlito fala, nada grande se faz sozinho, se fizer sozinho porque não é grande, e também só os tolos não aprendem uns com os outros. Então nós podemos aprender com a realidade de cada pastor, de cada igreja. O que você tem, um ministério, uma forma de atuar, no próprio culto, alguma frente que você tem que poderia ser um copia, cola e edita para um outro pastor, para uma outra igreja. Eu acho que essa questão do modelo de culto depende muito, né, de cada realidade, de cada... eu acho que isso não dá muito para... Mas eu falei agora há pouco, por exemplo, sobre o Ministério Além das Paredes, que é um ministério muito forte. Eu fiquei interessado nisso. Ele é um ministério que ele se divide... são vários ministérios dentro desse ministério, que é o Ministério Além das Paredes. Então, por exemplo, a gente tem alguns... E são ministérios que foram surgindo de ideias das pessoas. Nunca foi algo que eu parei para pensar e falar, olha, isso vai ser um ministério. Mas veio, por exemplo, a Missão no Velório. Cara, velório é assim... você imagina, a igreja vai crescendo. Por 5 anos, só eu e Viviane fomos os pastores da igreja. A gente sabia que a gente não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não conseguiria fazer atendimento na necessidade. Então a gente começou a orar para Deus por soluções. Então, para que a palavra, por exemplo, respondesse no próprio altar, e isso é incrível como acontece até hoje. Isso eliminou muitos atendimentos. Deus falando através da própria palavra dele, e a pessoa entendendo aquilo, então isso foi muito importante. Mas, por exemplo, os lugares onde a gente tinha que ir, falava, Deus, como é que eu vou em todos os velórios? Como é que eu vou? Né? E aí um grupo, na verdade uma pessoa chegou e disse para mim, olha, pastor, eu posso com meu marido, ela já fazia parte da nossa equipe de voluntários, começar a ir nos velórios? Eu falei, mas nos velórios da igreja, das pessoas da igreja? Ela disse, não, a gente pode chegar em qualquer velório. E falei, uau, pode? Marcos, começou
com esse casal e hoje é um ministério. Eles vão todos os dias nos velórios da cidade. E seja de quem for. E a gente tem muitos frutos, né? Esses dias eu batizei um rapaz que nunca tinha ido à igreja nenhuma. E ele estava desesperado, o pai dele morreu. E essa equipe foi lá. E não é nem para falar, não, é para dar um abraço. Leva água, a gente leva água, coloca um QR Code assim, com um vídeo, a pessoa clica e tal. E ele se batizou. Mensagem de conforto, é mensagem de consolo. conforto e tal. E, então funciona. Outro ministério muito legal dentro do Além das Paredes são as cartas encorajadoras. A gente tem como meta distribuir 10%. 26 mil cartas. A gente já está chegando lá, tá? 25 mil. Tá, praticamente já acabou, mas vamos continuar com o projeto. Temos um modelo de carta, a gente escreve, a gente tem um modelo, as pessoas da igreja escrevem à mão. Entre um intervalo de um culto e outro, elas têm uma parte lá da igreja, elas escrevem à mão, ou elas escrevem em casa, elas mesmas doam os envelopes e elas colocam isso dentro do envelope. E a gente no final coloca as informações da igreja, a gente que fecha, checa todas as cartas, porque tem um texto padrão que a gente escreve. E aí, Marcos, juntamos lá, por exemplo, 4 mil cartas. A gente coloca nos bolsões da cadeira, um por pessoa. Falou, você vai pegar essa carta e você vai ver a pessoa que Deus te tocar no seu bairro e você vai colocar essa carta lá. Cara, você não tem ideia como o Espírito Santo faz. Vou te contar a história de uma pessoa, a Suelen. A Suelen, ao contexto dela, ela tem 3 filhos autistas. E ela foi abandonada, o relacionamento, o marido, enfim. E ela estava vivendo um dia muito mal. E ela tinha decidido tirar a vida. E ela tá saindo da casa para isso. Ela olha na frente da casa, na área da casa, ela encontra a carta. Ela abre a carta e era exatamente o dia que tinha um culto. Ela vai pro culto. Ela se batiza, a filha dela, adolescente, que também é autista, ela chegou na igreja num estado muito diferente do que ela está hoje. Hoje ela está muito mais participante de tudo isso. Se batizou agora também. Então, a Suelen, ela é um exemplo. Então, são esses meios de participar, de servir a cidade. E engajar a igreja na ação. Isso. Ter uma carta na frente de cada cadeira que a própria igreja escreveu. Nossa. Imagina a expectativa que vai gerando. É muito legal. Terminou um culto, eu escrevi uma carta. Em casa eu escrevi uma carta. É isso. Agora chegou o grande dia, que a igreja colocou as cartas à disposição. Nós vamos orar, eu já estou imaginando alguém que eu vou encontrar. É isso aí. Meu Deus. É muito forte. É lindo demais. E eu sempre incentivo, muitas vezes, de colocar nas pessoas mais improváveis. Falo, você pode ser conduzido pelo Espírito Santo, mas pensa aquela pessoa, tipo, seu vizinho, aquele... O cara mais ateu que você conhece. E você, o cara mais anti-igreja. E você não tem ideia de como isso é... Porque o Espírito Santo, ele sabe como agir, né? Ele toca o coração. Outra coisa também é os bilhetes encorajadores. São bilhetes São também. além das paredes, são várias frentes para alcançar pessoas para Jesus. Tem o Farol, que é uma missão no Farol. A gente faz no Farol, com teatro no Farol, placas no Farol. O Vem Pra Fora, que é na Santa Casa, com os doentes, com as famílias que estão chegando, cantando louvores perto dos quartos. Você não tem ideia de quantos testemunhos eles vieram através disso. O Missão na Linha, que é meio que um call center, tipo, a gente liga para as pessoas que estão registradas no aplicativo no dia do aniversário. Só que você sabe que a maior parte, hoje, estatisticamente falando, muitas pessoas trocam de celular o tempo todo. Então, o que é legal é isso. Já é outra pessoa que atende o telefone. E aí ela recebe, não, mas não sou eu, não é meu aniversário. Ah, mas é da igreja, nós somos da igreja, Missão Encorajamento. Posso orar por você? Orar por você? Ai, você não tem ideia. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ir para fora. A igreja tem que ser um lugar de sanidade, a igreja tem que ser um lugar para receber, um lugar de paz, um lugar de cura. Mas eu acho que a gente tem que ir para fora, a gente tem que influenciar fora e mudar a nossa estratégia. Não é nem pensando assim, eu vou trazer todas essas pessoas. É conquistando território, é marcando território. Então copie, cole
Não, copia, edita e cola. É isso, pra mim é isso. Copia, cola e edita, senão não dá certo. Tem como editar antes de colar. Mas olha só, essa intencionalidade de alcançar pessoas para Jesus, se a igreja não tem essa intencionalidade de engajar a membresia para evangelizar, para falar de Jesus para outras pessoas, o que ela está se propondo a fazer? Ela está querendo o quê? Ter transição de membros na cidade, de uma igreja para outra. É isso. Ela está fazendo apenas algo para as pessoas consumirem um conteúdo, uma experiência e ir embora. Então, não estamos falando de Jesus e não estamos engajando para outras pessoas e não estamos também engajando as pessoas em uma missão de evangelismo. Então, a gente não está sendo igreja ao final. É verdade. Tem muitas igrejas que têm ministério para tudo. Tem iniciativas para tudo e não são intencionais no evangelismo. E Deus tem me chamado muito mais agora com isso, sabe? Porque assim, ó, chega um momento que as suas demandas mudam, né? A igreja cresce, é tudo muito maior, é tudo, a questão financeira, o investimento, tudo isso. E a gente corre o risco de negligenciar o mais importante. Então nós acabamos de mudar, 1 mês e pouco de mudança, e o Espírito mais uma vez me comoveu a isso, dizendo, olha, não se esqueça do que foi importante até agora, porque isso precisa continuar. E aí já comecei agora uma campanha na igreja de arrecadar Bíblias, por quê? Fui abraçar a questão da igreja grande, né? Mudamos, como você muda de apartamento, você sabe como é que é. Demora um tempo pra você se adaptar. Você imagina uma igreja. Então, antes, na outra, eu olhava, eu sabia onde estava todo mundo. E eu tenho essa questão da fisionomia, consigo memorizar. E aí, 1 mês da igreja inaugurada, eu estava desesperado, porque eu não estava conseguindo ver as pessoas, olhar pro rostinho delas e tal. Posso não saber o nome, mas eu sei quem ela é e tal. Não sei de todo mundo, mas eu sei. E aí eu falei, hoje eu vou abraçar todo mundo. Aí fiquei para abraçar todo mundo. Claro que não consegui abraçar todo mundo, mas... E uma das pessoas chegou para mim e para minha esposa e disse assim, sabe como que eu vim parar aqui nessa igreja? Aí, não, como? Eu ganhei uma Bíblia de vocês na rua. Foi o melhor presente que eu já recebi na minha vida. Aí naquilo, o Espírito Santo falou comigo, uau, Juliano, é isso. E aí já engajei. Então a igreja vai lá, compra a Bíblia, cada um compra uma Bíblia, ou mais, ou quantas quiser e tal, e a gente sai depois para distribuir de uma forma criativa essa Bíblia. Então a gente tem que estar sempre sendo intencional, mesmo quando a gente está na nossa zona de conforto. A gente tem que sair dessa zona de conforto. Muito bom. E deixa eu te falar, agora a outra parte. Nunca faça isso liderando, nunca faça isso pastoreando. Qual que é a parte da sua história, desses 7 anos de igreja, de pastor, que você descobriu assim, puxa, não podia ter feito isso, isso não é o caminho. Uma lição aprendida do como não fazer. Graças a Deus, assim, eu não cheguei a consumar o erro nesse ponto que eu vou falar. Mas é claro que erramos muito e erramos a todo tempo, mas eu estou dizendo de uma coisa que poderia colocar tudo a perder. É agir por necessidade e não por princípio. Né? Quando você está com fome, uma pregação minha lá atrás, Deus usou para me proteger muito, foi sobre o bolo de chocolate. Né? Imagine que o bolo de chocolate é o futuro que Deus preparou para você. É o futuro que você está caminhando em direção a ele todos os dias. Mas todo dia o mundo vai te oferecer trufas, bombonzinhos, tortinhas, doces aparentemente deliciosos, mas que não se comparam ao bolo de chocolate. E se você andar por necessidade, você come a trufinha no meio do caminho. E quando você chega diante do bolo, o bolo vai estar lá te esperando, porque é uma promessa. Mas você, com todo respeito, se empanturrou das trufas e você já não sente mais o desejo pelo bolo de chocolate. Agora, aplicando isso na nossa vida, isso se aplica em todos os momentos, em tudo. Relacionamento, as prioridades da nossa vida e a questão ministerial. A questão da necessidade, agir por necessidade pode ser um tiro no pé. Por quê? A necessidade eu preciso de um lugar. Eu preciso mudar, eu preciso ir para um lugar, tá? Mas que lugar é esse? Esse lugar, ele combina com a visão que Deus nos entregou a respeito da igreja?
ter a visão é fundamental. Então eu já falo desde o começo. Qual que é a visão? Alcançar 10% da cidade. Não faz sentido, Marcos, eu comprar um terreno de 500 metros quadrados, de 300 metros quadrados, quando muitas vezes na reunião de diretoria, lá atrás, no primeiro ano, foi sugerido. E às vezes naquela pressão de não caber mais, de achar lugar que cabia o dobro. Mas ia resolver o meu problema naquele momento. Depois, como que eu ia fazer com o contrato? Eu ia ter que quebrar um contrato. Crescendo. Exatamente. Então, quando a gente já sabe para onde a gente está indo, a gente tem uma tendência a não tomar uma atitude precipitada, porque você sabe isso. Então, assim, por muitas vezes, por Deus, pela misericórdia de Deus, eu não tomei decisões assim. A gente conversando agora há pouco com os pastores, aqui eu tô falando com meus pastores, de um momento da primeira igreja para a segunda igreja, era um contrato de 10 anos. E o homem ia construir um templo de 500 metros quadrados, que não daria para o meu terceiro ano, com base naquilo que a gente viveu. E era um contrato de 10 anos, mas muito pesado. Eu teria feito uma besteira, mas Deus endureceu o coração dele. E ele, com o contrato pronto para assinar, e ele começou a falar umas coisas, e aí, isso que é legal, essa questão do discernimento do Espírito. É você estar ligado nos sinais. É Deus mostrando que, peraí, tem alguma coisa que eu preciso orar de novo aqui e ver eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí eu oro e faço aquela oração corajosa. Senhor, então, se eu estou errando, se eu estou tomando um caminho que não é, me mostra. E ele mostrou. E em todas as vezes foi assim. Todas as mudanças. Os lugares que a gente foi, sempre foi a segunda opção. O primeiro estava errado. E Deus não deixou a gente errar. Então essa a minha dica. Não se precipite. Ore, tenha paz e não haja por pressão. Haja por princípio, por visão. Não vá pela necessidade, vá pelo princípio. Pelo princípio. E aí tem um princípio para a sua liderança. Muito e legal. assim, agora a parte da nossa conversa é um presente para quem nos ouve. Qual presente que você pode dar para os pastores que estão sendo inspirados pela sua vida, pela sua história, pela sua liderança, que pode abençoá-los? Olha, Chegou aqui, tem que dar bônus, não tem como. Sabe, uma mentoria de um mês, uma mentoria por semana, contando os princípios da igreja e o que Deus tem nos ensinado nesse crescimento e nessa tomada da cidade, aquilo que a gente aprendeu de compartilhar com esses pastores que querem, desejam. Então, uma mentoria por Zoom, pode ser 4 encontros, semanal. Isso, semanal. Com a missão encorajamento. Exatamente, com o case. Contando exatamente. Você abrindo mais detalhes, o que foi fazendo. Isso. Histórias como essa do Além das Paredes. Isso. Como Deus foi dando as decisões. A jornada de conhecimento, que é o que a gente faz para a pessoa se tornar um membro e tal. Contando todos os princípios do crescimento, da tomada de fé, porque é uma coisa que Deus me desconstruiu muito. Eu era o cara da planilha. E ele me fez experimentar realmente a confiança e a dependência nele. Porque a gente teve que tomar passos muito grandes. Muito grandes. E eu precisava confiar. E como ele me desconstruiu nessa área, para que eu pudesse depender dele completamente para dar os passos de fé financeiros, que eu estou dizendo mesmo, para a gente conseguir chegar onde a gente está agora. Eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que todo pastor ele passa por essa dificuldade, sabe? De romper, de crer que realmente Deus vai enviar o recurso para sustentar tudo aquilo. E como pastor, nós gostamos muito também de aprender com as histórias de outros pastores. É verdade. Então é um presentaço, tá? Então, se você conhece um pastor, se você conhece alguém que pode ser parte dessa mentoria, tem que ser um pastor sênior, né? Sim, era essa legal, mentoria. né? Alguém que tenha uma decisão. Quantas pessoas que podem ser parte? Vai ter um começo, meio e fim, vai ficar com tempo limitado. Então, os primeiros... 30, pode ser? Primeiros 30 pastores sêniors que se inscreverem no link que está aqui no vídeo, avisa para um pastor que você conhece, avisa para o seu pastor e avisa para um amigo pastor, então que vai rolar essa mentoria, vai ser ao vivo, vai ser por Zoom, vai ser com o bispo Juliano Matos,
com a missão encorajamento. Mentoria e encorajamento. Mentoria e encorajamento. Mentoria e encorajamento. Uau. Algo exclusivo para quem está aqui assistindo o podcast de Pastor para Pastor. E o Bispo Juliano Matos, lógico, não precisa nem falar, é da Rede Inspire e tem esse coração, então, para abençoar. Por isso que sentou aqui, vai dar um bônus, porque é como a gente funciona. A gente reparte aquilo que Deus nos dá. É verdade. E qual foi o impacto da Rede Inspire para a sua igreja, para a sua liderança? Foi muito grande. Não só por conta dos materiais, a gente entender um pouco como funciona essa questão da série. Então, desde o início, foi muito importante para direcionar a igreja, né? Porque uma hora você prega uma coisa, daqui a pouco você prega outra. Quando você dá um direcionamento, isso foi muito importante. Mas o mais importante para mim, no meu caso, foi o relacionamento. Relacionamento. Né? O pastor Eduardo Bortolossi, de Sorocaba, que é o mentor da minha região, ele foi hoje é meu amigo, né? Então ele foi muito importante conhecer outros pastores, sentar em outras mesas, ouvir, crescer, aprender. Foi muito legal. A rede tem sido muito importante na minha vida. Isso nos impulsiona muito, né? É necessário. A gente não pode ficar sozinho. A gente precisa aprender. Eu cresci muito mesmo, ouvindo, aprendendo, conhecendo outros pastores. Então eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é dividir, não é verdade? A gente tem que passar para as pessoas aquilo que a gente aprendeu e a gente aprende com elas também. É uma troca, é o reino de Deus, né? Isso é que é legal. Sensacional. Então, se você tem bons recursos e tem pessoas no mesmo propósito, muitas vezes a gente quer só estar junto. Às vezes a gente vai com a intenção de estar junto, de contribuir mesmo, e é inspirado em outra realidade. É verdade. Às vezes é uma dúvida. Quantos pastores da rede já não trocaram de endereço? E você vai trocar de endereço e poderia perguntar. Não é verdade? Quantos pastores tiveram um problema no ministério infantil e você está passando? E quantos pastores tiveram problemas até mesmo assim, ser perseguido, ser traído por alguém de confiança. Quase ninguém, né? E aí você, um grupo para você pedir oração, para pedir conselhos. Né? Você está falando da sua experiência e eu estou aqui, né? Não, mas é isso explorando o case, mas porque é isso mesmo. Rede Inspire é isso. É isso. É sobre isso. E tem gente que não acredita quando a gente fala qual que é a contrapartida. Não. Ficam meio incrédulos, né? Deve ter alguma coisa por trás, porque não é um projeto de poder, é um projeto para abençoar. É que quanto mais a gente divide, a soma aumenta, não é verdade? Tudo que a gente compartilha, a gente cresce com isso. E o reino, ele tem sentido, não tem sentido a gente se fechar em quatro paredes e viver aquilo. Então, é isso que eu encontrei na rede. O pastor Eduardo, e eu entendo esse questionamento dessas pessoas, porque quando eu fui visitar, eu vim aqui primeiro, aí depois fui visitar a igreja lá em Sorocaba. E a forma como ele me recebeu e a forma como ele dividiu tudo que ele tinha comigo, isso me espantou mesmo. Eu falei, nossa, mas como que ele faz isso? Como que ele... libera tudo assim, né? E eu acho que é isso. Ele é um grande mentor da Rede Inspire, pastor Eduardo Bortolossi, da Igreja Família de Sorocaba. A gente vai ter ele aqui também, em breve, nessa conversa de pastor para pastor. E aqueles que te inspiraram? Aqueles que eu ia falar, que te inspiraram, que te elevaram, que te fizeram crescer. Um podcast para ouvir, um livro para ler, um documentário, uma dica para quem quer crescer, porque o Craig Groeschel uma vez ele falou, se eu vou aprender com outro líder, eu não vou sair fazendo tudo que ele está fazendo. Eu quero conhecer a mentalidade dele. E para a gente conhecer a mentalidade, a gente tem que ver o que formou essa pessoa. E às vezes a gente tem um livro, algo que marcou você e que vai ser bênção na vida de outra pessoa. Na verdade, eu acho que depende muito do momento que você está vivendo, né? O momento que você está vivendo, Deus ele tem pessoas específicas, né? Influências específicas para cada momento da nossa vida. Seria difícil falar assim, porque eu tive muitas coisas, muitas pessoas importantes e momentos importantes. Mas eu não poderia deixar de falar do pastor Carlito, que sem dúvida nenhuma é uma inspiração para mim desde o começo. Muitos dos princípios, eles foram embutidos na minha vida. Eu mandei uma mensagem para ele no Instagram, lá no começo. Mandei para ele e ele não tinha visto ainda. Ele viu agora, recentemente, né?
E eu tava com 100 pessoas na igreja. E eu falava isso para ele. Eu falava, começamos a igreja agora com 100 pessoas e tal. E ainda a rede social não era como hoje, que a gente consegue conversar, né? E aí eu fui ver tudo dele. Então, eu assistia ele falando para a liderança, falando dos princípios aqui da igreja, o livro que ele conta a história toda de como funciona abertamente aqui o Igreja Família. Igreja Família, exatamente. Então, isso tudo me ajudou. Então, acho que cada momento da nossa vida é muito importante a gente ter uma base para aquilo que a gente está vivendo, né? Então, são muitos nomes. E o livro Igreja Família é um livro. Teria algum outro livro também que te inspirou? Assim, ó, eu gosto de um livro da questão eu vou te contar um princípio da igreja, assim. Tá. Eu celebro muito a questão da presença de Deus na igreja. Uhum. A minha oração sempre foi: Senhor, que a tua presença seja sentida desde fora. Sempre foi. Por quê? Porque para mim tem 3 princípios básicos assim para uma pessoa se sentir bem na igreja. A questão dela ser bem recepcionada, não mimada. Uhum. Por quê? Porque boa. Mimada, sabe por quê? A gente tem uma cultura de não mimar. Certo. Porque eu não vou conseguir fazer isso sempre. Aí na segunda vez ela não vai ter isso. Então ela tem que ser bem recebida, mas sem exagero, na minha visão. Então ela é bem recebida, ela recebe um formulário, ela vai dizer qual foi a experiência que ela teve do culto, vai fazer a crítica dela, não que isso vai influenciar, mas é importante a gente entender. E é aí que a minha oração, ela faz sentido, porque a pessoa escreve lá: desde o portão eu senti a presença de Deus. A pessoa agora mudou, que agora é na rodovia. Na rodovia eu já sentia, então, peraí, uau, Deus tem respondido às nossas orações. A presença é muito importante. E teve um livro que me ajudou muito lá atrás, para entender isso, que é um livro que se chama Incomparável, esqueci o nome da autora, da escritora. Ela é americana, chama Incomparável o livro, e ela fala sobre os atributos que são de Deus. Uhum. Os atributos que são só Deus e que muitas vezes a gente quer ser Deus. Por exemplo, imutável, né? Deus é imutável, Deus não muda, mas a gente muda. Isso foi libertador para mim. Porque quando você vai mudando de igreja para igreja, você ouve muito: pastor, você não é mais o mesmo. E não sou mesmo, eu mudei. E eu vou mudar até o fim. Porque eu não posso mudar os meus princípios, mas eu preciso mudar. Por quê? Porque eu não sou Deus. Deus é imutável, eu não sou. Esse livro foi muito libertador para mim. Do onipresente, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, os atributos de Deus trouxe uma santidade para a igreja, uma ideia de quem é Deus e de celebrar a presença dele. Então, esse livro foi muito importante na minha vida. O Multiplique, do Francis Chan, também, que foi muito importante, que para trabalhar com grupos, né, de formar discípulos, como a gente estava falando antes de começar o podcast, da pessoa começar já entendendo que ele tem uma missão que é fazer discípulos. Então isso é fundamental. Tá aí, ó. Uma pessoa para seguir, que ele falou, o pastor Carlito Paz, 3 livraços para ler. Qual que é o nome do autor, do Incomparável? Jane Wilker. É uma mulher. Ela é fantástica. Eu gosto muito. Jane Wilker. Tá, nós vamos colocar também aqui na descrição, porque nós não conseguimos pronunciar bem o nome dela. Mas sabemos o nome do livro. Eu vi que a capa é bonita ali também. E vai estar aí para você. O Multiplique, do Francis Chan, né? E o próprio do pastor Carlito, que ele conta da história da igreja. E tem assim, vai ter aquele padrão de qualidade da Rede Inspire. Esse podcast vai ter um guia PDF para você ter as melhores frases, os melhores apontamentos e também para você, quem sabe, ter um tempo de reunião com a sua equipe, estudando o case da Missão Encorajamento, falando um pouquinho do que Deus fez na história do bispo Juliano Matos e então poder multiplicar aquilo que inspirou você para inspirar a sua equipe. Um grande líder, ele nunca anda sozinho, ele nunca se inspira sozinho, sabe? Ele sempre quer trazer as pessoas para sonhar junto com ele. E é assim que ele engaja mais pessoas na visão que Deus deu para ele. Por isso nós queremos dar essa ferramenta, que é um material também, com toda a nossa conversa aqui, para você acompanhar, para você ter os pontos mais importantes, para você também multiplicar essa conversa
com outras pessoas da sua liderança, do seu meio de influência. Muito legal. E tem muita coisa boa aqui, Uau, hein? Para você tirar, para você aprender, para você aplicar na sua realidade. Muito legal mesmo. Nossa. E agora aquela palavra final, aquela palavra para o coração do líder que está acompanhando aqui o podcast, ou uma frase, uma palavra de inspiração para quem está ouvindo o podcast. Eu acho que uma frase que tem me norteado muito, uma frase de uma mensagem que Deus me deu 2 anos atrás, quando o projeto é de Deus não tem como dar errado. E essa frase ela tem me norteado muito mesmo. E ela tem me dado calma, porque se é de Deus e eu estou fazendo o que precisa ser feito, vai acontecer, vai dar certo. Eu sei que tem momentos muito difíceis e eu não contei esses momentos difíceis, mas passei por muitos momentos difíceis, né? Quando você está crescendo, você sofre perseguição. Quando uma casa noturna é fechada, você sofre a consequência disso. Quando você toma um território que antes era ocupado para outras coisas, há um peso muito grande espiritual. Então, assim, a gente precisa ter consciência de que a igreja é um projeto de Deus, né? Então, se a igreja é um projeto de Deus, não tem como dar errado. Então, eu preciso crer, preciso persistir, preciso ser encorajado pelo Espírito, preciso estar perto de pessoas que vão estimular a minha visão, que vão me levar mais perto de Deus, que vão me corrigir, que vão me mostrar o que está errado, o que pode ser melhorado. Eu acho que isso é fundamental. E sempre acreditar, e a fé vai ser a mola que vai impulsionar. A fé é a mesma. Sensacional, muito obrigado. Eu que agradeço. Do começo ao fim aqui, de ponta a ponta, 100% de aproveitamento. Uau. Obrigado por tanta inspiração. Eu que agradeço. E por repartir aí toda essa riqueza, esse conteúdo, a sua história, para nos inspirar. Eu que agradeço. Eu só queria compartilhar uma coisa. Em 2020, eu vim aqui. Antes da pandemia começar, né? Era janeiro, estava em férias. Primeiras férias em 5 anos de igreja. Foi um erro. Eu vim aqui. Eu quis conhecer a igreja. E aí conheci a Keila, na época que estava com a Rede Inspire, me apresentou a Rede Inspire. E eu olhava para essa igreja, eu tinha acabado de mudar para o 2º endereço. Era uma realidade muito diferente da que a gente vive hoje. E eu olhava para essa igreja, olhava para as pessoas dessa igreja, para você, por exemplo, né, que é uma referência para a juventude do Brasil. Olhava para o pastor Carlito, olhava para tudo isso, isso parecia algo tão inacessível, tão distante da minha realidade. E hoje, né, 4 anos depois, eu vivendo uma outra realidade, sentando aqui para contar essa realidade, falando com você, te ouvindo, conhecendo o pastor Carlito, levando ele na nossa igreja, podendo vir aqui à igreja, pregar a igreja. Isso mostra uma coisa, que tudo é possível. Deus realmente pode todas as coisas e isso é uma realização especial. Não mereço estar aqui, não há atributo nenhum em mim para eu estar aqui. Foi pela graça, pelo favor dele, como você começou o podcast falando, é o favor dele. Então eu quero louvar a Deus porque ele faz além do que a gente podia imaginar. Eu nunca podia imaginar que eu estaria aqui agora dividindo 4 anos depois experiências que eu estou vivendo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu coração, pela sua jornada e realmente que Deus continue te usando, Amém. te abençoando para lugares maiores. Amém. Mais ainda inimagináveis que Deus tem para a sua vida, para a Viviane, para as crianças, para a Missão Encorajamento, para o seu time de discípulos, que eu falei, seu time Marvel, que veio aqui hoje, para quem ele falou que ele veio ministrar aqui hoje na Igreja da Cidade. Então, no canal IC, Igreja da Cidade Online, no YouTube, você vai ter essa mensagem depois, um dos nossos cultos da vitória, que é uma das nossas celebrações de quarta-feira, de meio de semana. Você vai ter essa mensagem também para inspirar seu coração, te encher de fé, de encorajamento. De transformação do céu no seu coração. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado por voltar para contar a história. Obrigado. Continue voltando mais vezes. Uma honra. Tá? Obrigado. Porque é sobre isso, né? Isso é reino de Deus. Amém. E eu fui muito inspirado por essa conversa. Eu também. Muito obrigado. E você que recebeu esse podcast,
ouviu, foi inspirado, compartilhe com mais alguém. Se você não segue o canal da Rede Inspire, passe a seguir também. Lá no nosso Instagram você vai ter cortes desse podcast para você também continuar sendo inspirado, interagir com a gente. Essa rede de igrejas pode chegar também em mais pastores, em mais líderes. Ninguém que está fazendo parte desse grande projeto de Deus pode estar andando sozinho, desmotivado, sem o material necessário para ir aonde Deus está enviando. Então, compartilhe Rede Inspire para líder, para pastor, para quem você conhece que pode ser, então, abençoado por essa iniciativa. Que Deus abençoe você.